A paz do Senhor, boa noite a todos. Queria chamar o pessoal que vai me ajudar aqui na hora da palestra, para se posicionando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou da igreja do MSBN Lisboa, sou também líder aqui do ASAF. A gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre louvor e prática de banda, a função de cada instrumento, entender um pouquinho dessa área tão importante na obra do Senhor, essa área tão importante para o desenvolvimento dos cultos, uma forma de evangelismo, é uma forma de se expressar. A gente está num evento que se chama Louvarte. A gente sabe que a música ela é uma forma de arte também, e tal como uma forma de arte, é uma forma também de evangelismo. Então, a gente vai estar conversando aqui hoje, tá bem? Vamos sentar, né? O Reinaldo pode vir, tá bem? A gente vai estar falando, gente, um pouquinho hoje sobre o papel de cada instrumentista, o papel do vocal, dar algumas diretrizes para o grupo de louvor em si, para um melhor funcionamento. E o que a gente vai falar aqui hoje não é uma regra, não é assim um ultimato, mas é apenas dicas, são instruções para que nas vossas igrejas a gente venha a cada dia mais melhorar. E para iniciar, vocês querem falar alguma coisa? Se apresentar para o pessoal? Pai do Senhor, igreja. Meu nome é Rebeca, sou irmã do Thiago, e sou de Lisboa, filha do pastor Valci, e é nóis. Rinaldo? Se apresentar, falei teu nome, dei spoiler. Pode. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Reinaldo, presbítero Reinaldo. Estou ali em Vila Franca de Xira. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos lá, então. Sem muitas delongas, vamos lá para a primeira parte. Vamos falar agora do vocal. Quantos cantores e cantoras a gente tem aqui hoje? Pode levantar a mão, a gente não vai julgar vocês. Não. Quantos, pela fé... Agora, vou mudar a pergunta. Pela fé, são cantores e cantoras? Aí, agora a gente entendi, fiz a pergunta errada, desculpa aí, pessoal. Então a gente vai falar primeiramente sobre o vocal. A primeira medida é que o vocal ele é um instrumento melódico. A gente sabe que dentro dos 3 pilares da música, melodia, harmonia e ritmo, o vocal, ou a nossa voz, no caso, é um instrumento melódico. A melodia é fazer uma notinha depois da outra, a harmonia, notas ao mesmo tempo, e quando a gente organiza isso tudo, a gente usa o ritmo. Então a gente sabe que a nossa voz, a gente só pode fazer uma nota de cada vez. Outra coisa, aqui a gente já vai começar meio pesado, né? Vamos lá. A segunda frase quer dizer o quê? Nem todo músico, ele é um cantor, correto? Mas todo cantor, ele é um músico. Porque o cantor, ele está usando o quê? Um instrumento, que no caso é a voz. Então a gente vai dar aqui algumas dicas aqui agora, e é tudo com amor, tá bem, gente? Tá bem? Vai tudo com amor, tudo com carinho, pensado na melhoria do nosso ministério. Bom, para começar, é verdade que todo cantor é músico, porque nós temos o nosso instrumento, que é a nossa voz. E como todo instrumento, tenho certeza que todos os músicos aqui têm esse cuidado, que eles cuidam do instrumento deles, né? O Thiago, por exemplo, tem os violões dele que é mais limpo do que ele mesmo, porque cada um tem o seu pano, cada um tem o seu óleo, né? E assim como nós também temos que ter cuidado com a nossa voz. Por quê? Porque nem a todas as vezes que nós, como cantores, pessoas que usam sua voz frequentemente, nós vamos poder sair, principalmente em gincanas, né? A gente não vai poder sair gritando, né? Ou gritando com um coleguinha, falando, não é assim que faz, porque isso acaba prejudicando a nossa voz. O nome grito de guerra já é errado. Já é errado, não pode, você só pode fazer dublagem, amém? Se reclamarem com você, fala, foi a Rebeca que falou, não fala isso não. Mas então, nós temos que procurar conhecer o nosso instrumento, que é a nossa voz. Como todos sabem, que é perceptível que nem toda voz é igual uma a outra. Todas as nossas vozes são diferentes. Por exemplo, a minha voz é diferente da voz da Ianca. A minha voz é diferente da voz da Gleice, porque existe uma coisa chamada timbre. Alguém sabe o que é timbre? Todos sabem o que é timbre, né? Ótimo. E que isso faz com que a voz se diferencie uma da outra. Então, se você pretende, ou se você canta, mas ainda não conhece a sua voz,
é bom procurar descobrir. E como que a gente faz isso? A gente faz isso praticando exercícios vocais. E um deles, que é muito conhecido, se chama Vocalize. Vocalize são exercícios vocais em que você canta uma nota de cada vez até um determinado tom que você aguente confortavelmente. Por quê? Porque existe uma diferença entre extensão vocal e tessitura vocal, que eu vou tentar falar rapidamente aqui, de uma forma bem clara para que os irmãos entendam. A tessitura vocal, ela consiste no conjunto de notas em que um cantor ele é capaz de alcançar sem que ele faça muito esforço para alcançar aquela determinada nota, né? Ou seja, eu consigo alcançar, não sei, fala um tom aí, Tiago. Sol maior. Consigo alcançar um sol maior sem me esforçar, sem agredir a minha voz. Então quer dizer que a minha tessitura abrange esse sol maior, certo? E a diferença da tessitura para a extensão é porque a extensão ela já está voltada para todas as notas que a gente consegue, que o cantor consegue alcançar, independentemente se vai sair com qualidade, se vai sair forçado ou não. E existe uma diferença, que basicamente a diferença é essa, que a tessitura é até onde a gente consegue alcançar, que não faça com que a voz saia de uma forma... Vou dar um exemplo aqui. Às vezes são as mulheres que sofrem muito com isso, que quando a gente vai cantar em conjunto, né? Todo mundo fala, mas vocês estavam com uma voz tão miada, né? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. Vocês são gatinhos de Jesus. Vocês são gatinhos de Jesus, estão saindo miando aí. Mas isso é porque a nossa extensão vocal alcança aquela nota. Mas isso não quer dizer que o som seja agradável de se ouvir, né? Então, é importante a gente saber isso. E eu coloquei aqui que a gente sempre vai conseguir ultrapassar a nossa tessitura, mas nunca vamos conseguir ultrapassar a nossa extensão vocal. E, normalmente, as pessoas que têm o mesmo timbre, elas conseguem alcançar o mesmo conjunto de notas. Já as que têm... Mas nem sempre as mesmas têm a mesma extensão vocal. Amém? Os irmãos conseguem entender isso? Amém? Tem alguma pergunta? Não, né? Beleza. Bom, aprender a cantar em grupos. Liberte-se do playback. Deixa eu só falar uma coisinha. Pode falar. Queria falar só no segundo ponto sobre descobrir o tom de voz. A Rebeca falou sobre a tessitura vocal, a extensão vocal. Por que isso é importante? Porque nem todos nós somos Davi Sáceres e Laurietes e Gabrielas Rochas da vida. Então, Leonardo Gonçalves, exatamente. Então é importante sair um pouco daquela visão de vamos tocar no tom original. Não, porque nem sempre o cantor que vai solar, ele vai aguentar o tom original. Então a banda, o grupo de louvor, ele tem que se adequar ao cantor. Agora que os cantores vão dar glória a Deus, amém? Então assim, eles se adequam à voz do cantor. E a partir disso, e também vai caber a nós, eu vou falar mais lá na frente, estudar campos harmônicos e saber tocar ali um si bemol. É um si bemol o tom de voz da Rebeca. Tudo bem, terei que tocar um si bemol. É mi bemol. Vou ter que tocar essa nota também. Por quê? Porque a gente tem que tocar de acordo com a tessitura e a extensão vocal de cada pessoa que vai solar. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de selecionar repertório, na hora de selecionar tonalidade, para a gente não acabar ferindo a voz de quem vai estar cantando também. Lá na igreja falam que eu sou a cantora mimimi, porque eu só canto em mi. Lá as músicas da igreja é tudo em mi, porque eu só alcanço aí. É verdade. Mas amém. Aprender a cantar em grupo. Bom, isso se vai muito para aquelas pessoas que passaram a vida toda cantando em playback, né? Todos nós já tivemos essa fase, os que estão cantando em grupos de louvor hoje. Eu já tive essa fase, por incrível que pareça. Começou com meus 5 anos de idade. Comecei cantando playback da versão... Rose Nascimento. Rose Nascimento, que fase. Mas eu aprendi a cantar em grupo, vou dar um exemplo, não faz muito tempo. Acho que foi há 3 anos atrás que eu aprendi. Por quê? Porque sempre eu cantei só com o Tiago e com o baterista. Sempre tinha um baterista e o Tiago. Então, só era gente. Então, eu não tinha por que me preocupar com outras pessoas que cantassem junto comigo, porque eu estava sozinha, né? Mas aí a gente se mudou para uma igreja em Cuiabá. E essa igreja ela era muito grande. Então, o grupo de louvor lá tinha 2 escalas e eram 10 backs e uma orquestra e a base da orquestra. O Thiago tocava na base e eu fazia parte do
do backing vocal. E em 1 ano e 4 meses que eu estive no grupo de louvor, eu não solei uma vez. Por quê? Porque eu não sou boa? Talvez. Mas não. Mas porque quando eu entrei, tinha que fazer audição para entrar no grupo de louvor. Então eu fiz a audição com a Ana, que eu chamava de chefa, e ela falou: tá, Rebeca, o teu tom é tal, você vai ficar em observação no backing vocal, vai ter que passar 1 mês ensaiando, vindo nos ensaios, mas não vai cantar ainda. Falei: não, tudo bem. E foi aí que eu comecei a aprender a cantar em grupo, porque antes eu tinha uma mania muito feia, que a maioria dos backs tem, que é de querer ultrapassar o solo, né? Querer sobressair a voz do solo. E eu tive que aprender isso na marra, porque eu sobressaía, todo mundo olhava para mim, a orquestra inteira, eu falei: a Rebeca errou, a Rebeca tá ultrapassando voz, tá fazendo voz tudo errado. Então, querendo brilhar mais que os outros, não, misericórdia, Senhor. Então, a gente aprende isso a partir do momento que a gente se... E às vezes nem sempre é fácil, né? Conviver né? Com as pessoas não é fácil, mas a gente aprende a cantar em grupo. E isso faz, querendo ou não, isso faz com que a gente se liberta do playback. Porque agora eu me ponho para cantar playback, eu não consigo. Eu erro tudo, saio do tom, mas cantar em grupo, tamo junto. E ali está falando sobre pesquisar técnicas vocais. E isso tudo, assim como cada músico que toca instrumentos harmônicos, eles passam tempo se dedicando àquele instrumento, certo? Sim, senhora. Passam tempo se dedicando. E assim mesmo nós temos que fazer com a nossa voz. E quando a gente fala sobre se dedicar ao estudo da voz, nem todos nós temos condições de pagar aula de canto, fonoaudiólogo, essas coisas. Mas nem sempre isso é o mais importante. O mais importante é a gente abrangir, expandir o nosso conhecimento musical. E a gente consegue fazer isso escutando músicas, vários estilos diferentes, não ficando só no worship, não ficando só na adoração, não ficando só na celebração, mas escutar os corinhos de fogo, mas abrangir, escutando músicas que tiram a gente da nossa zona de conforto, que mesmo que a gente não goste, a gente tem que ouvir para aprender. Porque às vezes a gente aprende mais ouvindo coisas que a gente não gosta do que coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu aprendo muito com funk, querendo ou não, porque eu aprendo o que não fazer. Né? Então eu acabo aprendendo muito com esses estilos, boa sertanejo. É uma boa ideia boa. Sem querer mandar em direto. Sem querer mandar em direto, claro. Então é sempre bom a gente abranger a nossa bagagem musical, porque isso ajuda muito a gente na hora da gente querer estar solando e querer fazer algo diferente. A gente já sabe como faz, porque a gente já tem conhecimento sobre aquilo. Né? Controlar a dinâmica com o microfone. Outra coisa muito importante, porque às vezes a gente acha que o rapaz do som é o nosso inimigo, mas não é. O nosso inimigo somos nós mesmos. Você acredita? Isso é muito inspirador. Somos nós mesmos. Porque às vezes a gente ainda tem aquela maniazinha de... Não, porque o meu microfone tem que estar alto porque minha voz é baixa. Tá, aí aumenta o teu microfone e fica mais alto que os outros. Não, mas aí o cara lá tem que abaixar, porque eu não vou também ficar fazendo isso aqui o tempo todo, não. A gente tem que aprender essa dinâmica. O que é? Se você sabe que tem aquela parte da música que você vai entrar numa nota que é super alta, você vai lá e afasta o microfone para que não fique estridente para quem vai ouvir. Porque você não está cantando para você está cantando para as outras pessoas, certo? Então é sempre importante controlar essa dinâmica. E também para que o grupo fique todo harmonizado, né, Thiago? Sair um som só. Né? Sair um som só, exatamente. É uníssono. Agora, outra coisa bem polêmica, decorar a letra da música. Que coisa boa, né? Que é o que a gente menos está praticando esses dias. Aí que mora o pecado. Aí que mora o pecado. Porque, querendo ou não, irmãos, eu já fui em igrejas que a pessoa não cantou porque não tinha letra para ela cantar. Eu falei: minha irmã, mas... Você não tem que saber a letra? Eu falei: não, mas a igreja tem que cantar também. Aí tem aquela desculpa: não, a igreja tem que cantar, tem que ter letra. Mas aí é tudo questão, você tem que aprender a letra, tem que saber o que está cantando, porque não é só decorar, você tem que saber o que aquela letra quer dizer. E isso entra muito também na parte da ministração. Que eu vou falar só um pouquinho, não vou dar muita coisa. Não vou dar spoiler, não. Que quando a gente sabe a letra da música. É por isso que existem os ensaios. Tem os ensaios, você sabe a letra, sabe o que a letra quer dizer. E isso tudo, na hora de você ministrar, isso flui.
porque você sabe o que você está cantando, sabe o que aquilo tem relação com determinado versículo da Bíblia, e isso acaba fluindo no decorrer da ministração. Isso aí. Certo? Também só um caso rapidão, só pra gente fechar essa parte de vocal, que a gente vai falar de backing vocal agora. A parte de decorar a letra, já fui em igrejas em que o grupo tinha que ficar fazendo uma introdução de 2 minutos, porque a menina do Data Show não tinha achado a letra ainda. Não, rapidinho, igreja, adore aí enquanto a irmã acha a letra. Isso é um absurdo, isso é absurdo. E a desculpa da Rebeca, às vezes, não é da Rebeca, que a Rebeca mencionou, é que, não, mas a igreja precisa da letra, mas às vezes a igreja conhece a música e o vocal é que não. Então quer colocar a culpa na igreja, né? Então não vamos ser injustos com a igreja também. É verdade. Né? E tem muitas vezes também que lá no Brasil eu fui acompanhar um rapaz que ia ministrar numa igreja e ele levou uma colega minha para cantar. E eu já conhecia essa minha colega, eu sabia que toda vez que ela errava, ela falava Senhor. Então toda vez que ela estava cantando, ela errava a letra, esquecia, ela falava, Senhor, a tua igreja te adora, Deus. Então a gente sabe, isso pode acontecer de vez em quando? Pode acontecer de vez em quando, mas aí não precisa ser na cara que a pessoa errou, né? Vamos saber disfarçar aí nesse negócio aí, porque também nem sempre a gente vai saber a letra toda da música. Normal. E lembrando que a maioria das igrejas mais tradicionais no Brasil não passa letra de hino nenhuma. No máximo um retroprojetor com transparência. Né? E não pode passar na frente. Pode passar na frente. Não passa. Então colocava um papelzinho assim de branco para fazer os estrofes. Naquele vidro ainda. Nossa, tô velho. Vamos passar. Backing vocal. Backing vocal. Bom, backing vocal são aquelas pessoas que não são solo, né? Mas que brilham igualmente. Mas que, às vezes, o backing vocal canta mais do que o solo. Às vezes é o solo que acompanha o backing vocal, sem querer, né, mandar ir direto. Mas ouvir uns aos outros é importante. Por quê? Aí vem aquela questão da divisão das vozes. Existem divisões das vozes, como muitos sabem. Existem vozes que fazem contralto, existem vozes que fazem soprano. Os homens fazem tenor, barítono e contralto também, às vezes. E é muito bom se ouvir, porque às vezes você nem sempre pode se basear pelo solo, porque o solo é o solo. Ele está lá no mundo do solo. Então ele vai, ele volta, ele é o guitarrista dos cantores. Ele é o guitarrista dos cantores, exatamente. Tá lá para brilhar, entendeu? E para adorar o Senhor, claro. Então é sempre importante a gente ouvir uns aos outros, porque a gente vai saber se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está no mesmo tom e se a gente está em harmonia com a banda, né? Estar atento ao ministro de louvor, que é justamente a pessoa que está solando. A maioria das vezes é a pessoa que está solando que é o ministro de louvor, porque às vezes ele quer parar a música ou voltar em algum determinado estrofe, então não é aconselhável o backing vocal estar de olho fechado, porque aí vai ter que saber aonde vai ter que voltar. Você pode adorar de olho aberto, amém, irmão? Não, mas vamos adorar. Se decorar a letra, vai saber onde voltar, né? Não, mas às vezes é uma coisa na hora, você tem que saber. Porque tem um sinal, tem sempre aquele sinalzinho do... A mãozinha. Né? Aquela mãozinha. Aquela olhada pra trás. Aquela olhada, exatamente. Quando o pessoal que não é muito discreto, né? Dá aquela batida de asa, assim, e tal. Tanto, aqui eu vou só acrescentar que está atento ao ministro de louvor, o backing vocal e os músicos. Principalmente o baterista. Entendeu? Não vou falar do baterista de Oeiras, porque ele pode me disciplinar, mas por exemplo, o Aleph tem que estar de olho no ministro de louvor. Porque no caso ele quer, agora só a igreja, já aconteceu várias vezes isso, de o ministro de louvor estar lá animado e puxa, agora só a igreja, o baterista vem numa virada. O baterista não para. Com uma fé, e ele entra com aquele prato chiando e a igreja não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele não estava de olho no ministro de louvor. Não? E o cara da guitarra também não para? Guitarra. A gente vai chegar lá. Né? Vai chegar lá. Vamos lá. Interagir com a igreja. Interagir com a igreja é muito importante para o ministério de louvor. Por quê? Porque nós estamos cantando para quem nos ouve. Quem nos ouve é a igreja. Então a gente não pode estar aqui no nosso mundo de adoração e a igreja está parada olhando para a gente, tentando entender o que a gente está fazendo. Não, a gente tem que falar, eu quero essa igreja. Vai, igreja, entendeu? Interage com a igreja, irmão. A igreja não é sua inimiga. Bate uma palma. Bate uma palma. Às vezes só os homens. Agora é hora de pular. E o backing vocal? Tá tem que fazer dele, junto com a igreja. Pensando na janta e aí vai. Não fingir saber a música tá entre
decorar a letra, né? Porque o que tem de gente que finge saber da música e canta só a última parte, né? E quem compõe na hora? Nossa, minha mãe é profissional em fazer isso, irmãos. Tem uma música que fala nem no mar, nem na terra, nem no céu. Todo mundo conhece essa música. Minha mãe, nem no mar, nem no universo, nem das estrelas. Nem ela na compõe galáxia. a música, é da hora. Era na hora, era lindo, era bom. maravilhoso. Eu falo, mãe, a senhora tem uma unção pro ministério errado, você é compositora. Então, assim, não dava Então certo. é muito importante não fingir saber a letra. E o problema de tudo é que tem que acompanhar ela, né? Exatamente. Tem que acompanhar ela. Fazer a segunda A banda voz tem- errada. A banda tem que, né? É terrível isso. Trabalha da banda. Mas Deus honra. Pronto. Deus honra. Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Violão. Se falar do violão, vou usar o Brunão aqui daqui a pouco. Vamos lá. Alguém tem pessoas que tocam violão aqui? Olha o medo. Pela fé, quem toca violão? Vamos lá. Só um ali, meio com ali, medo. ele levantou meio tímido. É, meio tímido. No final a gente aborda ele. É. É um instrumento completo. É um dos instrumentos mais completos que tem, sem querer puxar sardinha, porque eu sou violonista. Porque ele é melódico, a gente consegue fazer solo, a gente consegue fazer harmonia e fazer a parte percussiva também. E ele queria focar no segundo ponto ali. Um instrumento de base. Um instrumento de quê? De base. Mais uma vez? Base. Muito bem, já aprenderam que é um instrumento de base. Por quê? Porque ele não é um segundo guitarrista, tá bem? A gente vai aprender isso aqui daqui a pouco. Explorar algumas técnicas de instrumentos e as suas aplicações. Eu vou usar o Bruno aqui. Tá pronto, Bruno? Vamos lá? Bruno, lá de Cruz de Pauta, que ajudando a gente. A gente vai dar uma primeira diferença entre fazer um dedilhado e tocar com palheta. Vamos lá, faz um dedilhado, bem bonito. Tão bonito desse jeito não precisava, né? Emocionei. Aí? Ficou emocionado. Emocionei também. Aí. Agora que a gente cantava, né? Olha que coisa bonita. Palmas pro Bruno aqui. Pô, Bruno. Muito bom. Muito bom, Brunão. Muito bom. Pode aumentar mais um pouco o teu volume. Pode aumentar um pouquinho mais. O pastor pediu. Agora a gente vai dar uma palhetada normal. Um swingão assim. Tranquilo. Normal. Toca a mesma frase agora só com os dedos. Tocando com os dedos. Se tiver a diferença. E temos também algumas coisas chamadas os acordes abertos que estão ali. Aqueles acordes bonitos, né? Que fazem a gente ficar emocionado. São os acordes mais dissonantes, gente, alguns acordes que preenchem mais. Obrigado, Brunão. Palmas pro Brunão aqui, gente. Valeu, muito cara, bom. Valeu. Você tá solteiro, Bruno? Não, só tá curioso. Você toca muito bem. Aqui, eu coloquei aqui no segundo ponto, também ali em cima, afinações. No caso do Bruno, o Bruno tem uma mania que eu tenho também. Ele tá tocando com o violão dele em Ré sustenido e lá na igreja eu toco meu violão em Ré. Todo visitante que vai lá na igreja ele tem um problema comigo. Se ele toca violão... Verdade. O Rinaldo foi lá, deu aquele sol e saiu um som de Fá. O que está acontecendo aqui? Esse violão está mentindo para mim? Não, porque tem algumas coisas chamadas afinação. A gente estuda um pouco de timbragem de violão. Aquele som que se aplica melhor em determinada música. E é uma necessidade de, às vezes, preencher um espaço. No caso de Lisboa, eu vou dar um exemplo. Eu não tenho tecladista em Lisboa. Em Lisboa a gente é bem humilde. Violão, baixo e bateria e 2 vocais. É isso. E às vezes eu tenho que compensar a ausência do teclado com o violão. Então eu tenho que fazer um arranjo, uma afinação diferente. Que eu não trouxe meu violão hoje, porque eu ia mostrar. Eu uso 2 capotrastes, que segundo alguma doença. Mas enfim. Mas isso é o quê? Para compensar. Eu estudo as técnicas do instrumento para compensar uma debilidade que eu tenho dentro do grupo. E às vezes isso é importante também. Eu coloquei ali no ponto 2 que o violonista ele tem que ser amigo do guitarrista. Tá bem? Por que isso? Eles são amiguinhos. Da mesma banda, amém? Por quê? Porque vamos supor, a gente está tocando uma música agitada, um groove, mais swingado. Se os dois inventarem de começar a fazer o mesmo swing, vai ficar algo assim complicado de ouvir. Então a gente deu um exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui agora, Aleph, ajuda a gente na bateria, por favor. A gente vai dar um exemplo do que o Bruno vai fazer toda a parte batida da música, toda a parte rítmica junto com o Aleph. E o Kleber vai fazer ali uns petelecos, algumas coisas só para preencher e tal, para não cobrir
o Bruno. Vai lá, Brunão. Dois, três e foi. Agora, Kleber, faz a mesma coisa que o Bruno estava fazendo. Faz a mesma batida. 2, 3, 4 e... Obrigado, gente. Isso quer dizer o quê? No primeiro exemplo, a gente viu que o guitarrista respeitando o espaço do violonista, e no segundo, o guitarrista no seu mundo, não respeitando, querendo brilhar e dizendo que quem manda aqui sou eu. A gente vai falar daqui a pouco do guitarrista. Então, é interessante a gente ter essa compensação. Se um está fazendo o swing, então o outro vai preencher de outra forma. É importante a gente ter essa visão, porque o violonista, eu falei anteriormente, ele não é um segundo guitarrista, ele é um instrumento de quê? Base, muito bem. Então é isso aí, tá bem, gente? Vamos lá, o próximo. Teclado. Vamos lá. O que mais trabalha dentro do grupo de louvor? Porque o tecladista, ele é de todo mundo. O tecladista, ele é do grupo de louvor. Ele é do irmão que vai dar a palavra da oferta. Ele é do irmão que vai dar o testemunho. O tecladista, ele é amigo do pastor. Por quê? Porque o pastor adora o fundo musical. Do pregador, né? O pregador, assim, o pregador ele já sobe, faz bem assim, ó. Né? Faz assim com a mão. O tecladista é o explorado. Deixa Deus te usar. Não, deixa Deus te usar aí, daquele jeito. Ele já ia levantar para sentar. Não, ia tomar uma água. Fica aí. Tomar uma água, porque às vezes o diácono não olha para o tecladista. É verdade. Porque ele traz a água para o pregador e não vê aquele pobre ser lá. Que está ali desde talvez está em pé. Desde a hora da oração, porque o sonoplasta também não colocou fundo de oração. Está ali e com teve sede, que ficar lá. Uma dor de barriga. Quem é tecladista aqui? Tem algum tecladista aqui, gente? Não? Jéssica? Assim, o tecladista ele é o explorado. O pessoal do proletariado da banda é o tecladista. É esse cara. Vamos lá. É um instrumento de base também. E o teclado ele tem uma característica interessante, que ele une a melodia com a harmonia. Então o teclado ele tanto faz solo quanto ele faz base também. Então é um instrumento também muito completo, não tão completo quanto o violão, mas ele também é um instrumento de muita importância. A gente vai ver aqui algumas dicas do teclado. Vamos lá. Aqui é um cuidado que a gente tem que ter de não misturar as melodias. Isso quer dizer o quê? Porque às vezes o cantor está cantando uma coisa e o teclado começa a fazer um solo no meio da ministração. Ou às vezes a guitarra vai fazer um solo e o tecladista quer fazer um solo junto com a guitarra. Não. Tem que saber o seu espaço, tem que saber a hora dele entrar, tem que saber certinho a hora de fazer aquela famosa cama, que prepara o ambiente, deixa ele bonitinho, né? E aqui a gente vai falar sobre algo interessante, no segundo ponto, que o tecladista, ele deve ser amigo do baixista. Eu vou demonstrar aqui na parte prática. Me ajuda aqui, rapidinho. Porque assim, gente, em algumas ausências, a gente sabe que nem toda igreja tem a possibilidade de ter todos os instrumentistas para estar fazendo louvor. E às vezes na compensação de um instrumento a gente tem que compensar de outra forma. E tecladista realmente faz isso quando a gente não se tem baixista, né? A gente tem, por exemplo... Pegou o pedestal, né? Na verdade, o teclado ele já é praticamente baixo, base e faz solo também. Ele já é uma banda já quase, dependendo do tecladista. Dependendo do tecladista. Então vou dar um exemplo aqui de com e sem baixista, a vida com e sem baixista, tá bem? Vamos lá. Toca aqui ao único, se vocês quiserem acompanhar. Vocês querem acompanhar? Em dó? Pode ser. Sem baixista. 3, 4. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Então, o que eu fiz aqui? Eu compensei a ausência de um baixista com os baixos do teclado. Então, aqui, ó.
Mas existe pessoal que fica viciado nessas coisas. E é complicado, gente. Porque quando chega um baixista, a gente pede licença, o baixista pede licença para o tecladista e a gente vai para outra área do teclado. Né? Tem uma tecladista rindo muito aqui agora, que eu não quero falar quem é. Acho que é a única que está aqui. É a única. Ela está rindo muito. Então a gente vai tocar a mesma música também, e eu vou tocar aqui algumas linhas com o baixista, mas sem baixista, mas vocês entenderam. 3, 4. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei apenas as formas mais agudas. Então, ó. Eu não usei aqui. Então, assim, por quê? Porque o baixista ele é meu amigo. Eu quero que ele toque junto comigo. Entendeu, gente? Então, eu vou ficar por aqui também, ainda. Né? Eu tenho que ajeitar esse pedestal aqui, que eu vou falar. Estudar inversões de cada acorde, eu coloquei aqui um protesto. Né? Diga não ao pé de galinha. O que é pé de galinha, gente? É quando a gente faz acorde só com os dedos necessários. Entendeu? A gente pega esses acordes e faz aqui e fica nisso até a consumação dos séculos. É complicado, porque o teclado ele é muito vasto e nós temos 5 dedos. E se eu coloco uma tecla por dedo, eu tenho quantas notas? 5 notas. E se eu vou usar as 2 mãos, eu tenho 10 notas. Então eu tenho a possibilidade de usar 10 notas diferentes na minha mão aqui. Então isso é importante a gente saber disso, mas antes de eu falar sobre o preleitor, quando a gente estuda inversão, quando a gente estuda a harmonia, a gente tem que avisar para os nossos colegas que a gente está estudando harmonia e compartilhar o nosso conhecimento com eles. Porque, às vezes, o tecladista, a gente falou do guitarrista e do vocal, mas o tecladista, quando ele está estudando, ele está empolgado. Ele quer meter diminuto onde não tem. Ele quer fazer do nada. Mas, assim, a gente tem que avisar os coleguinhas, senão fica um negócio meio complicado. Vamos fazer de novo ao único, tá bem? Mas eu vou fazer aqui agora com o tecladista que está muito animado com o seu estudo, tá bem? Pode deixar. 3, 4 e... O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Te repreendo em nome de Jesus, não é isso? Por quê? Eu não passei nada para eles. Eles estão ali tocando nossa musiquinha básica, só que eu estou numa realidade completamente diferente. Vamos tocar só a parte do coro Amos. Pode ser? Vamos lá? Horrível, porque eu tô no meu mundo, não passei para ninguém, porque eu sou um egoísta, eu tô estudando sozinho, tô pagando meu curso online, claro, né? Ninguém merece isso. E fica algo desequilibrado, porque a gente vê às vezes, a gente está falando de grupo. Então, o grupo ele toca em conjunto. E quando um músico está brilhando mais do que os outros, é porque esse grupo não é um grupo. São pessoas que estão acompanhando determinado músico. É essa a atenção que eu queria puxar aqui para vocês aqui agora. Quando acompanhar o preleitor, aí, agora a gente vai à parte da exploração trabalhística, quando a gente está fazendo fundo musical. Quando acompanhar o preleitor, estar atento ao ambiente, estar atento naquilo que o preleitor está falando. Que eu até falei, o preleitor está lá pregando o seu sermão, né, tal e tal, e no final ele começa, grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, né, o teu santo nome. A alegria de toda a terra. O preleitor falando para ele dar indireta pro tecladista. Tá dando dica. Tá dando a indireta ali. O tecladista lá, não. Aí o tecladista olha e falou o quê? Não sou obrigado a nada. Ele fala dessa forma, ele pensa. Aleluia. Às vezes ele é desumano, o tecladista. Ainda mais quando o diácono não dá água para ele. Então ele tá irritado. Então assim, Rebeca, no pedestal humano aqui vai ser a Rebeca. Então o pastor tá lá, grande é o Senhor. E o tecladista faz isso aqui.
dicas o quê? Porque a gente tá, quando a gente faz o culto, obrigado, Rebeca. Opa. É o som do teclado. Não empurre ele. O tecladista é complicado. É o som do teclado. Porque quando a gente está, né, num culto racional a Deus, nós, enquanto pessoal da banda, a gente faz parte do que está sendo desenvolvido. A presença do Senhor, a ordem do culto também é nossa responsabilidade. Então, às vezes, eu posso não saber qual é o sermão. Eu fui de igrejas que o pastor passava o sermão para o grupo de louvor, para que o grupo de louvor escolhesse uma música e no final cantasse aquela música que ia se cair perfeitamente. Mas às vezes, quando eu tenho um background, eu tenho um repertório assim, já próprio, eu tenho essa possibilidade de entender aquilo que o preleitor está falando e já começar a tocar aquilo do que está sendo pedido. Então, esse é um cuidado especial com o tecladista e também com os outros instrumentos da banda, tá bem? Vamos lá. Guitarra. Aí. Guitarra, a gente vai falar um pouquinho da guitarra, que são os independentes do grupo, que vivem no seu mundo, nasceram para brilhar, né? O guitarrista, que ele só aparece na hora do solo. O guitarrista, ele é pago para isso. Aquele solo que a igreja vai adorar, vai se prostrar, esse é o guitarrista. Quando acerta o solo também, tem isso. Tem isso também. É importante acertar o solo. Coloquei aqui um instrumento de solo, e aqui é uma palavrinha muito interessante, ele complementa a música. Então, assim, quando a gente fala de complementar é diferente de completar, porque completar é algo que está incompleto, vai lá e coloca uma parte e já está tudo certinho. Mas aquele tempero especial, aquele sabor especial, é o guitarrista que faz. E para isso a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, conhecer a timbragem de amplificador e pedais. O que isso quer dizer? Cada igreja tem um espaço, cada espaço tem a sua acústica. E nem sempre a mesma configuração de guitarra ela vai servir para todos os espaços. Às vezes o amplificador tem que estar mais alto, mais baixo, mais médio, mais agudo. Para isso, o guitarrista ele tem que ter esse domínio de timbragem, de efeitos, para que no meio da acústica, no meio do que está sendo feito, no meio do louvor que está sendo feito, ele coloque da melhor forma, a melhor técnica, o melhor efeito, o melhor tempero, que é isso que a gente está falando, o melhor complemento. Agora a gente vai começar aqui uma guerra, né? Mas no final todo mundo vai fazer uma oração junto, tá bem? E a gente vai repreender isso aqui. Quer saber o quê? Saber a hora de solar e saber entrar e sair da música. Isso quer dizer o quê? Que às vezes o guitarrista, tal como o tecladista, ele é um cara que se dedica. Ele é um cara que estuda. E ele é um cara que quer aplicar aquilo que ele estudou. Eu estou estudando modos gregos, vou colocar modos gregos, meu amigo, no hino da harpa número 1. Eu não quero nem saber disso. Mas, às vezes, ele tem que saber o momento certo de ele aplicar aquilo que ele estudou. Porque, às vezes, ele está tão empolgado. Então, ali, agora vem. E ele acaba, às vezes, com a música. Ele passa por cima do cantor. A gente vai fazer um exemplo aqui agora do que não fazer com o guitarrista. Tá pronto? Vamos lá? Sol maior. Queremos o teu nome. Agora, o que fazer? O que fazer agora? O que fazer, tá? Só o que a gente deve fazer, tá bem? Na humildade. Vai. 3, 4. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aí, fechou. Mas a gente está falando aqui o que não fazer também. Quando o guitarrista ele não é liberto, ele não tem os frutos do Espírito ainda, não exercitou a humildade, o velho homem ainda mora nele. Então a gente vai aprender agora o que não fazer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Continua. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Obrigado. Repreenda essa pessoa da sua igreja. Porque a gente viu exatamente o que não fazer. Porque a gente está ali no meio de uma ministração e o guitarrista ele vem. Ele liga aquela distorção e fala, agora é minha hora. Ninguém me segura. Ele ouve na cabeça, vai filhão. Ele acha que é Deus, mas é a voz do inimigo, às vezes. Então a gente tem que tomar esse cuidado.
Então, assim, tem essas dicas para o guitarrista, saber a hora de entrar, gente. Às vezes o silêncio, ele fala também. Tá? Ficar sem tocar não é feio não, gente. Não é feio não você ficar sem tocar, porque às vezes a música, ela pede um silêncio, ela pede ali um respiro. E você não vai ser o amiguinho mais feio do grupo se você não tocar. Você simplesmente está respeitando aquilo que o grupo está fazendo. Amém? Eu nem perguntei, tem guitarrista aqui, depois disso, tem guitarrista aqui? Não, né? Melhor não perguntar isso, deixa quieto. Vamos lá, então, vamos seguindo. Baixo, aí sim, né? O treme-terra, aquele que o terror do sonoplasta, né? Vamos lá, o baixo é o seguinte, ele é um instrumento de acompanhamento. De quê, gente? Acompanhamento. Então vamos lá, só para a gente frisar nesse conceito de acompanhamento, eu vou chamar a Rebeca para ir para um aniversário comigo. Certo, Rebeca, vou no aniversário, quer ir comigo? Quer? Vamos comer. A Rebeca vai mandar, tipo assim, Thiago, come bolo agora, come brigadeiro agora, segura a onda no salgado. A Rebeca vai fazer isso comigo? Não, porque ela é acompanhamento. Acompanhante não tem muito direito de nada. Talvez, se for a Rebeca mesmo, ela faz, mas sim, outra pessoa que não seja a Rebeca, ela faça. Mas o acompanhamento, ele não manda nas coisas, não é isso, gente? Sim, o acompanhamento ele não manda, né? Temos o solo, temos a base, e tem aquele pessoal que a gente pega pela mãozinha, vamos ali, gente, comigo? É o baixo. E depois a gente vai ver que a bateria também, mas a bateria deixa pro final, que é o melhor. Então, é um instrumento de acompanhamento. E ele une a harmonia com o ritmo. Isso quer dizer o quê? Que apesar de o baixo, às vezes, só fazer uma nota de cada vez, ele não é um instrumento melódico, ele é um instrumento harmônico. Isso quer dizer o quê? Que todos os acordes que vão ser feitos, o baixista ele tem que saber um pouquinho disso, mas eu vou falar depois disso. E é o condutor do grupo. O condutor do grupo quer dizer o quê? Que além do baterista, o baixista é aquela pessoa que ele vai dar aquele chão para o grupo, que vai dar aquele norte para o grupo. Quando a música começa a subir, vem o baixista. Quando a música começa a ficar mais rápida, vem o baixista. Então o baixista ele é muito importante dentro do grupo. Ele é uma pessoa que não é valorizada, que não é reconhecida, porque fala, aquele rapaz que toca aquela guitarra com corda grossa e faz dum-dum-dum, é interessante. Não, isso é o baixo, gente, contrabaixo. E é muito importante no grupo. E a gente vai ver o quê? Estudar harmonia. Eu coloquei aqui, explorar técnicas de instrumentos, pizzicato, o slap, o groove. Por que estudar a harmonia? Porque, como eu falei, o contrabaixo, ele faz, junto com o pessoal, os acordes. Ele não faz notas, ele faz acordes. Então, se o acorde é maior ou menor, o baixista ele tem a função ali de fazer um arpejo maior, um arpejo menor, fazer uma linha que vai complementar com aquilo que o grupo está fazendo. Porque tem aquele velho ditado que baixista não erra, né? Baixista inverte. Mas o baixista que não estuda não pode inverter nada, porque ele não sabe como inverte. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Ter noção de divisão rítmica também, porque eu vou dar um exemplo ali depois no baixo. Aqui é importante também. Seja amigo do baterista. Porque assim, a gente tem dois instrumentos de acompanhamento dentro do grupo e eles se complementam entre si. Então, o baterista, ele tem que ser o melhor amigo do baixista e vice-versa. Porque assim, vocês vão... E às vezes é uma máfia, porque o baixista e o baterista combinam uma coisa e não passa pro resto. Começa a fazer umas quebradeiras, né? Aquele espírito faccioso entra no baixista e no baterista e vão falar, vamos derrubar todo mundo. Eles são maldosos também, às vezes. Não é só o tecladista, não. Supera o tecladista. Supera o tecladista, porque é uma máfia. O tecladista é só um. Mas não, a partir de dois é complicado. Ainda bem que só tem um baixista. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus ele sabe o que faz. Deus é perfeito. E cuidado com a timbragem dos instrumentos e técnicas aplicadas. Eu vou dar um exemplo aqui agora sobre divisão rítmica. Eu posso usar teu baixo, Wagner? Posso? Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o quê? Porque às vezes existe um mito que o baixista ele só segue o bumbo da bateria. É ou não é, Reinaldo? Era o Miguel agora, entendeu? Que você falava, tá. Então assim, mas nem sempre, às vezes, eu seguir o bumbo da bateria é uma boa ideia. Tá aqui já? Obrigado. Então, eu vou dar dois exemplos, assim, a gente seguindo o bumbo da bateria e não seguindo o bumbo da bateria. Pode continuar. Vou seguir o bumbo agora. Radical. Muito bom. Uau.
ele funciona, mas ele não faz mais ou menos a função que ele tem que fazer. Então, assim, é por isso que é importante a gente estudar um pouco de divisão rítmica, porque a gente consegue, aquilo que o baterista ele não faz, não por incompetência, né? Longe disso, você toca muito bem, e eu lhe amo, em Cristo Jesus, é porque ele é um complemento também, ele é um acompanhamento que, juntamente com o baterista, eles conseguem complementar um ao outro. Então, vou dar um exemplo, o Aleph vai fazer o mesmo groove aqui, e a gente vai tentar fazer alguma coisa assim, para exemplificar um pouco de divisão rítmica e sair um pouco daquele mito que o baixista ele só segue o bumbo, tá bem? Vamos lá. Ele fez o quê? Seguiu a mesma coisa, eu só fiz complementar uma coisinha com baixo. Então o baixo, brigadão Wagner. O baixo ele tem que ter esse cuidado de saber um pouco de divisão rítmica. Vou tentar não cair de novo aqui, né? Não cai. Vou levantar, é do Senhor. E ter esse cuidado, porque às vezes muito da pulsação do grupo, na hora do louvor, é o baixista que faz. E um bom baixista, gente, ele faz uma diferença que vocês não fazem ideia. Acho que o baixo é um dos instrumentos mais divertidos assim de tocar, porque ele sabe o que tem que fazer e ele pode fazer várias e várias coisas. Ele é um cara meio que independente e condutor do grupo. Realmente, ele é o condutor do grupo. Apesar de, como falei anteriormente, não ser muito reconhecido e estar em falta, baixista hoje em dia, principalmente aqui onde a gente mora, ele é uma pessoa muito importante. Amém? Tranquilo? Tiago, lembrando também que é técnicas, né? Você vai aprender primeiramente o básico. Só que eu em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vocês muitas vezes não têm condições, mas nós podemos, se nós tivermos força de vontade, nós conseguimos estudar as técnicas. Sim. Tenho pouca técnica, mas o que eu busco é para aprimorar aquilo que eu já sei. Sim. Para ficar melhor. São técnicas. Isso daí parece ser simples, mas não é. Ali tem técnica, tanto na bateria quanto no baixo. É a evolução. Nós temos que sair da mesmice para o Ministério de Louvor ser rico. Exatamente. Amém? E também o finalzinho... Desculpa. Nem sempre o Ministério de Louvor rico é o que tem muita gente, mas é que tem gente com qualidade. Exatamente. Nossa. Obrigado. Que salva bonito, de palmas aqui para Rebeca. Uau. É função. Lacrou. Então, assim, o outro cuidado também com a timbragem do instrumento. Não é porque o baixista é o instrumento grave que ele tem que estar só no grave também, né? Que aí coloca o timbre no famoso treme-terra, né, que é um problema, né? O pessoal que tem hipertensão, exato, estoura a caixa, o pessoal que tem hipertensão passa mal dentro da igreja, acha que é unção e não é, porque é o baixista, culpa do baixista, que às vezes ele é sujo também, né? Eu tô aqui muito magoado com o baixista aqui hoje, mas assim, é um cuidado, principalmente em baixos como um baixo de 5 cordas, que tem a cisona, que é uma corda muito grave. Então tem que ter esses cuidados, porque de tudo que é aquilo que a gente faz, novamente, é um grupo. Tem que tocar com a mesma intensidade, ter a mesma dinâmica para que aquilo tudo saia um som interessante. Vamos lá, próximo, bateria. Olha aí, bateria. Eu vim de uma cidade que a igreja de lá não podia ter bateria na igreja. Não podia, era proibido, é sério. Isso é verdade, todas as igrejas, inclusive a sede, não tinha bateria. De certa forma eu entendo, mas jamais defenderia isso, jamais, porque a bateria ela é muito importante, porque também é um instrumento de acompanhamento, né? É instrumento de quê, gente? Acompanhamento. Algum baterista na casa, aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5, Cuidado 8... que tu vai falar. Cuidado que eu vou falar, né? Não, mas aqui é outra coisa. O pastor já sabe. É um excelente baterista, não tem o que falar. Instrumento de acompanhamento ele é o coração da banda, porque muita coisa depende do baterista. Uma bateria ela faz muita falta no grupo de louvor. O violão ele é bom, excelente. O teclado, nossa, muito importante. Mas a bateria é ela que dá o diferencial. E uma bateria bem tocada a gente até emociona, adora, fecha o olho, joga a mão para cima, porque realmente, gente, a bateria ela é o coração da banda. A gente vai ver aqui algumas características. Você quer falar alguma coisa? Não. Pode falar. Ainda não. Você quer falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Estudar com metrônomo.
Estudar com metrônomo. Metrônomo é o quê? Um marcador de tempo. O Gabriel está aqui, que já fez aula comigo uma vez. Sabe o quanto é sofrido o metrônomo. O metrônomo, ele às vezes é a personificação do mal. O metrônomo, ele é inimigo. Às vezes ele é sujo também. Mas, quando eu entendo aquilo que o metrônomo quer falar, é que nem GPS, gente. Se eu sigo o caminho do GPS, eu chego no meu caminho certo. O metrônomo é a mesma coisa. É importante. E ter noção de divisão rítmica, que tudo isso, né, quer dizer com o metrônomo. Pode falar. Tem que dizer, se eu perguntar se alguém sabe o que é metrônomo. Todo mundo sabe o que é metrônomo? Desculpa, gente. Não sabe o que é metrônomo? Cadê o meu telemóvel? Alguém disse não aí. Tem. Não precisa. Tem aqui. Tem aqui. Não vou cair. No teclado tem, exato. Isso é o metrônomo. Ele fica marcando, e algumas bandas tocam com isso nos ouvidos, só eles escutam isso. Ficam ali marcando o tempo. 1, 2, 3. Não 4, é essa velocidade só. Não. Esse aqui tá em. Deixa eu ver, tá em 124. Vou colocar aqui, por exemplo. Você quer fazer um teste com o metrônomo? Pode ser? Não vai? Não vale errar. Sem pressão. Aí. Boa! Fiz até um repique. Muito bom. Então o metrônomo, ele tem essa função de marcar o tempo da música. E o baterista, quando ele tem esse domínio de metrônomo, bora, eu vou fazer outro desafio contigo. Você está preparado? Tá preparado? Eu não te avisei não, né, que eu ia fazer isso? Não, né? Tá bom, de boa. Vou fazer aqui, Aleph. Eu vou colocar aqui, cara, 70, tá bem? Depois a gente vai dobrar para 140. Eu tenho. Tá bom? Você tem aí? Eu tenho. 70? Você consegue. Tá vendo? Ó. 1, 2, 3. De novo. Pode continuar. 4 e 1. Quando eu falo de divisão rítmica, é eu pegar esse tempo e dobrar ele. 1 e 2 e 3. Dobra o chimbal. Então ele pegou o chimbal dele, a mão direita dele. Faz só o chimbal. Só o chimbal. Dobrado. Dobra. Isso é divisão rítmica. Quatro e foi. Muito bem. Obrigado, Aleph. Palmas pro Aleph, gente. Foi pego desprevenido. Mas é assim que funciona. Está contratado. Quer dizer, vou renovar teu contrato no Azaf. Então, essa questão de divisão rítmica ela é muito importante, principalmente para o baterista. Porque o baterista, o cérebro de um baterista, ele funciona realmente de uma forma diferente. Porque um bom baterista, ele faz 4 coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele tem o bumbo, tem o pedal do chimbal, tem a mão direita que pode estar no chimbal ou no condução, e a mão esquerda está na caixa. E tem alguns bateristas que cantam ainda por cima. Né? Tem bateristas que eu já vi baterista ministrar louvor, baterista. Ele está ali, pancadão ali na bateria, fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Ainda está ministrando e cantando. É de Deus. É de Deus. São pessoas realmente assim, formidáveis e raras hoje em dia. Outra coisa interessante, que é a dinâmica. A dinâmica é algo interessante. Por quê? Quando eu falo de dinâmica, gente, eu falo de volume. Às vezes o baterista ele toca mais alto ou mais baixo. Mas, falando exatamente para os bateristas e para o pessoal do louvor, nem sempre tocar mais baixo quer dizer que você tem que tocar mais devagar. São coisas totalmente diferentes. Ah, baterista, toca mais baixo. Ele tá no... Vamos lá. De novo. Pega aí 100. 1, 2, 3, 4. Pode dar. Começar. Aumenta o volume. Mais alto. Bem baixo agora. Isso é dinâmico. Mais baixo. Mais. Isso. Foi. Isso aí. Tá contratado, cara. Vamos pro Aleph, gente! Uhul! Maravilha! Então, assim, isso é dinâmica. Controlar o quê? O volume da banda. Porque a gente sabe que algumas igrejas, elas têm uma... Eu já falei sobre isso. Tem acústicas diferentes e a gente tem que respeitar isso. E o baterista entra na unção também. Quando está empolgado é um perigo, hein? É um perigo, porque se ele está dominado, e às vezes ele coloca a culpa no espírito.
Não, é que o Espírito me tomou e fez eu dar aquela virada fora de tempo. Eu falei, realmente, olha, quem diria que esse espírito maligno te dominou? Porque olha, cara, às vezes o baterista ele realmente se emociona, mas a gente tem que ter esse cuidado com a dinâmica também. Explorar a timbragem da bateria, temos afinações, temos pratos, temos baquetas, as baquetas a gente tem medidas 2B, 5B, 7A, 5A, e cada baqueta dessa, ela tira um som diferente da bateria. E daquilo que você quer tocar, você tem que ver certinho qual é o tipo de baqueta que você vai utilizar. Porque a baqueta da moda é a 7A. Por quê? Porque ela é a mais fina, dá para tocar mais rápido e não faz tanto som. Né? Porque às vezes tem pastores e líderes, às vezes, que são inimigos do baterista. Também. Eu fui em igrejas que eles colocavam abafador no prato. No prato, gente. No prato. Colocavam um abafador com uma esponjinha assim no prato. Realmente o baterista ele não era querido nessa igreja. Já fui em igrejas também que era uma bateria eletrônica dentro de um aquário. Então assim, indiretamente o pastor queria colocar ele em disciplina e não falou nada. Então assim, é algo interessante e importante a gente saber. Não existe um tipo só de baqueta. Qual é o tipo de som que você quer tirar da sua música? Quero tirar um som mais assim, assim, assado. Vá ver direitinho o tipo de baqueta. Baqueta de madeira, a espécie da madeira, se é ponta de nylon, se ela é de fibra, aquela vassourinha. Então, tudo isso influencia no som da bateria. E tocar o que a música pede. Eu não vou dar exemplo, porque a gente tem só 15 minutos, mas tocar o que a música pede é exatamente isso. Eu não dar uma virada fora de hora. Eu aprendi uma virada ouvindo o Kirk Franklin da vida e vou aplicar aqui no A Único porque sim. Não, gente, porque a gente tem que realmente aplicar o que a música está pedindo. O baterista ele tem que ter esse cuidado também. E tirar as músicas, que é importante, né? Que o baterista, ao contrário do que eu falei lá na igreja, né? Que o baterista ele não só está lá para fazer o dum-dum-dum, não, ele está lá para estudar música, né? Exatamente. Vamos lá. Agora a gente vai dar algumas para a gente ir encaminhando para o final. Dicas gerais para o grupo de louvor. A gente vai falar da parte do grupo em si. Trocar referências musicais entre si e definir uma identidade. Isso quer dizer o quê? Que um grupo de louvor é formado de pessoas diferentes, com educações diferentes, com backgrounds diferentes, com idades diferentes e experiências diferentes. Nada mais justo, gente, do que a gente trocar referências entre si para a gente, olha... ouve essa música, ouve só o arranjo dessa música, ouve o baixo dessa música, olha que interessante o groove dessa bateria. Isso é importante. E a segunda parte é definir uma identidade para o grupo. Isso quer dizer o quê? Que eu já fiz parte de uma banda que era uma banda que ela só tocava hino de adoração, mas o nosso grupo só mandavam soul, black soul music, e eu falei, gente, a gente é uma banda que só toca adoração, mas aqui nesse grupo só se fala de jazz, de black soul music. Defina a identidade de vocês, porque não faz sentido. Vocês querem se especializar numa linha musical? Ok, então estudem aquilo, definam a identidade de vocês. Porque, como eu falei, são grupos, pessoas diferentes e por aí vai. Então, assim, às vezes a Rebeca vem com uma referência, ela vem assim com background, vou dar um exemplo, tá? Fica ofendida. De Lauriette. Nada contra a Lauriette, muito bom. Eu venho com uma referência de Matos Nascimento. E o Reinaldo me vem com uma referência de uma oficina G3 da vida. Então, isso quer dizer o quê? Que, às vezes, com o que ele me passa, o que eu passo para ela, a gente troca essas informações, a gente consegue aprender algumas coisas e aplicar elas também. E isso é muito bom e muito importante para o grupo. Aqui é a segunda. Pense na igreja, na escolha do repertório, né? Pense na igreja e não no seu gosto musical. Isso quer dizer o quê? Que nem tudo aquilo que está tocando nas rádios do Brasil, que está bombando no YouTube, é aquilo que deve ser tocado na igreja. Nem sempre aquilo que está fazendo sucesso é a música que a igreja precisa ouvir. Entendeu? Então isso é muito diferente. A gente toca em congregação, então temos músicas de teor mais congregacionais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Espiritualmente dizendo, nós temos que entender o que a igreja está vivendo no momento. Por isso que eu digo espiritualmente, é nós buscarmos de Deus, realmente. Lembro-me quando eu comecei em Benavente, na igreja, MSBN, nós tocávamos, está lá o Wesley, lembra disso, nós tocávamos em espírito e verdade.
quase todo culto, mas todo culto a igreja recebia o louvor. Era um momento que a igreja estava precisando de se expor para Deus de uma maneira. Então, o Espírito de verdade era o louvor que a gente tocava e a igreja toda recebia sempre. Então, nós temos que entender. Talvez a gente quer fazer uma coisa melhor, cantar um hino mais da moda. É o que você está falando. Você sai da linha espiritual. E aí que é o ministério de louvor, ele se frustra muitas vezes. Então, espera aí, vamos orar, vamos ver o que Deus tem para a igreja hoje, o que a igreja necessita de ouvir espiritualmente, aí o ministério do louvor vai ser bem sucedido. Alguma coisa? Não? Tranquilo? Muito bem, Rinaldo. E ali, procurar o entrosamento coletivo, isso é o quê? De que forma eu me complemento com o meu colega de grupo de louvor? De que forma eu posso ajudá-lo e ele pode ajudar a mim, e que essa nossa ajuda coletiva e mútua, ela venha refletir no meu louvor durante o culto, durante a ministração. Então isso é muito importante. Ali, otimizar o tempo do ensaio. Eu coloquei assim, passar é diferente de aprender a música no ensaio. Escute antes de tocar. Isso quer dizer o quê? Que ensaio não é lugar de aprender música. Ensaio é lugar de passar música. Eu aprendo a música na minha casa. Eu escuto a música no meu trabalho, eu tiro a música em qualquer lugar, mas no ensaio, para eu otimizar e para às vezes eu respeitar o meu colega de grupo de louvor, eu já chego com a música afiada. A única coisa que eu faço lá é o quê? Adaptar o tom, porque às vezes o cantor não aguenta o tom original, passar um arranjo ou outro, mudar uma coisinha ou outra, porque não tem nenhum mal nisso. Mas se eu não tenho esse domínio prévio da música, do repertório, eu não tenho como ter um bom ensaio. Porque às vezes a gente pega ensaio de 3, 4 horas para passar 3 músicas. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o grupo não está ali com um foco decidido. E já complementando o que eu vou falar depois, é o quê? Definir o repertório com antecedência. Gente, vamos ministrar daqui a 2 semanas. O repertório, eu quero sugestão de repertório. Ok, selecionamos. Passa no grupo, passa por mensagem, enfim. Com antecedência, cada um fazer o seu, o guitarrista pegou o solo, o baterista pegou o groove, o baixista pegou as inversões, tudo certinho, e isso vai refletir no ensaio. Porque às vezes eu já participei de ensaio, a Rebeca também, que a gente passava 10, 15 músicas em 2 horas, no máximo. Porque o pessoal chegava lá, era bem ensaiado. Porque não tinha tempo, e às vezes isso é uma falta de respeito. Eu penso isso é uma falta de respeito com o nosso colega de grupo que tirou a música, estudou, chega... E os outros que não tiraram. Exatamente. É nessa hora que o Cifra Club brilha, né? Nessa hora que a gente abre ali os cifras e está totalmente diferente às vezes, né? Porque os cifras ele te derruba às vezes, né? Exatamente. Ele está totalmente diferente. E temas... definir o repertório com antecedência, que eu já falei. Dentro dos temas das reuniões, também. Se é um culto de missões, de evangelismo, eu tenho que focar em músicas que vão falar com esse pessoal, vão falar com o tema do culto. Não é que nem eu falei, o pastor está falando grande é o Senhor, do nada ele puxa um entre os braços, porque nada a ver com nada. Né? E, obviamente, da direção do Espírito Santo. Porque se às vezes eu não tenho referências, porque hoje em dia realmente está um pouco difícil de escolher músicas, o Espírito Santo ele revela isso também. Amém? Partindo para o finalzinho, já as dicas nas ministrações. Pode falar, Reinaldo. Comunhão e unidade. Tem 3 coisas que eu quero falar com a igreja rápido, que eu quero que vocês repitam comigo. Separado. Repitam. Fiel. E alegre. São 3 coisas que me chamaram a atenção em alguns versículos aqui, eu tenho que ler para vocês. Para você entender, talvez muitas pessoas não estão no lugar que ela está, não deveria estar. Não sei se vocês me entendem nisso. Muitas vezes as pessoas querem cantar. Sim. Eles querem inovar. Está lá... Está forçando a barra, né? Eufóricas, querendo cantar. Exatamente. Mas Deus tem um chamado para cada um. Você foi separado para alguma coisa. Busque em Deus do que você foi chamado. Não tente forçar uma coisa que ainda você não tem certeza. Vocês estão me entendendo, amém? Então, primeira coisa que eu vejo em Números, capítulo 8, nós vemos aqui o Senhor dizendo a Moisés, no versículo 14 e 15, ele diz assim, desta maneira separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. E outra coisa interessante, eles trabalham. Se nós vemos no Antigo Testamento, não é só cantar bonitinho na frente, você também trabalha dentro da igreja.
E no 15 diz assim: depois que tu os purificares e os apresentares como oferta movida, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação. A maior dificuldade é enrolar cabo de fio do microfone quando termina. Eu sempre falei, conversei com o pessoal, gente, vamos mexer, vamos arrumar, vamos fazer aqui o negócio mexer, vamos deixar arrumadinho. Deixa pro rapaz do som, né? Eu deixo pro rapaz do som, coitado que vai lá. Agora, fiel, olha uma coisa aqui interessante. No capítulo 18, também de Números, nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui. No 18 e no verso 21, que diz assim, olha só, por que eu digo fiel? No 21 diz assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que exercerem, o serviço da tenda das congregações. Agora vocês, amém, os levitas vão aí ganhar uma oferta. Só que no verso 26 vai dizer, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que da parte deles vos dou como herança, deles trarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. É uma oferta da oferta. Quando Paulo diz que nós temos que ser uma oferta com um sacrifício vivo, é você se doar para Deus, é você fazer aí a ministração, a comunhão, a unidade vai andar certo. Aí sim, se você se enquadrar nesses dois, e aí tem mais o último que eu quero dizer, alegre. Gente, nós subimos no púlpito muitas vezes, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Não é todo mundo que vai andar feliz, mas você tem que ter a ciência que você vai subir aqui em cima, você tem que ter a consciência que você está fazendo tudo aqui em cima, é para Deus, não é para ninguém que está aqui sentado na frente, não é para o pastor, mas você está fazendo para Deus, você buscou o Espírito Santo, você está fazendo uma coisa espiritual, você está movendo o coração da igreja, você está fazendo uma coisa além daquilo que a gente simplesmente quer ouvir aqui. E só finalizando o que o Rinaldo falou, é exatamente isso que fala no ponto 2 e também no ponto 3, que é ter cuidado com a apresentação e postura. Exato. Dentro, isso é muito importante, porque a gente é espelho para a igreja, isso aí é um fato, a igreja olha para você, observa você, e hoje a gente tem a ferramenta de quê? De lives, de fotos, então a gente está constantemente em exposição, então a gente tem que ter esse cuidado com isso também. E para fechar aqui, porque nosso tempo já deu, estar atento e sempre estudar o conteúdo das músicas escolhidas. A Rebeca falou isso no começo, eu volto a frisar agora que temos que ter cuidado o que nós estamos ministrando para a igreja. Nem tudo aquilo que está sendo cantado deve ser cantado. Nem tudo aquilo que está sendo cantado é uma palavra de bênção para a igreja. Então o grupo de louvor, o líder, os vocais e todos os componentes, eles têm que ter esse cuidado. Para que a fim de, tanto em qualidade musical, mas em qualidade espiritual e de conteúdo, todos venham crescer da mesma forma. Amém? É isso, muito obrigado, gente. Então, Deus abençoe.